Boa tarde, galera. Ou bom dia ou boa noite, não sei quando você vai estar vendo isso aqui. Esse é o Você Não Quer Salvar o Brasil? Estamos aqui com uma teoria da conspiração hoje, né? Para a gente tentar entender esse esquema do INSS, né? Então, para vocês verem como não tem nada verídico aqui e não tem nada muito sério, tudo isso aqui é inventação da minha cabeça. Vamos para o primeiro governo Trump, né? Acabou o governo Trump, não se elegeu, né? 4 anos depois. Aí o que aconteceu? Ele ficou 4 anos se perguntando, né? O que aconteceu? Por que eu não me elegi? Quem foi que me sabotou? Quem me sacaneou? Por que a oposição estava cheia de grana e conseguiu fazer propaganda e me detonar? Por que eu não tinha sossego com a imprensa? O que deu errado? Ele ficou se perguntando isso. E o que ele fez? Ele ligou para o mestre, um cara top na política, e pegou mais dicas. E agora, no segundo mandato dele, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi o esquema da USAID, né? Que aparentemente, né, tem gente que fala isso, né? Era um esquema de financiar a oposição, o Partido Democrata, né? Tem gente que fala isso, que esse negócio aí de dar dinheiro para as instituições de diversidade, enfim, ia para essas ONGs, aí fazia um negocinho, mas o dinheiro mesmo ia para financiar a campanha dos democratas, e não só, para financiar também as pessoas que apoiavam a imprensa, os blogueiros, jornalistas, os artistas que recebiam esse dinheiro através dessas ONGs, né? E, de uma forma ou de outra, ajudavam os políticos dos democratas, né? Então, o que esse consultor aí do Trump disse para ele: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é minar o poder da oposição, né? Porque se cortar o financiamento deles, eles vão ter que ir para de debater, né? E sem ideia é difícil de debater, né? Então, quem foi essa pessoa, esse gênio político que o Trump ligou para saber? Ele ligou para um cara mais experiente do que ele. Ele ligou para o Michel Temer. Porque quando o Michel Temer assumiu a presidência, aparentemente foi meio que isso que ele fez, né? Quais eram a maneira de financiar a oposição, né? No caso era o PT, a esquerda aqui no Brasil, né? Quais eram os esquemas que abasteciam essa oposição? Aparentemente, você via muito em protesto, estava sempre cheio de sindicatos, né? Então, o que o presidente Temer fez, né? Ele pegou e disse: olha, vamos fazer uma reforma aqui e a contribuição agora não vai ser mais obrigatória. A pessoa vai ter que dizer que quer dar dinheiro para o sindicato, né? Então ele foi lá para cortar, né, na reforma dele, a contribuição sindical, né? Então, em seguida, o Michel Temer ele criou a lei das estatais, né, que tinha como objetivo afastar das empresas estatais qualquer indicação, né? Teria um critério técnico para indicar alguém para assumir qualquer cargo na empresa, né? Então, o esquema do PT, ele geralmente ele não coloca cargos técnicos, né? Ele coloca sindicalistas, ele coloca pessoas que estão ali para azeitar a máquina e destinar o dinheiro legalmente o dinheiro de propaganda da empresa para os canais certos, né?
certos para o PT, né? Enfim, com a lei das estatais, né, afastou uma grande fonte de dinheiro da ideologia da oposição, né? Então, o Michel Temer, que não é bobo, né? A primeira coisa que ele fez assim que ele assumiu foi logo cortar logo o financiamento da oposição, né? E o Trump, quando ligou para ele, né, aprendeu direitinho, tanto é que tem o USA, né? Teve o caso do USA que ainda tá rolando lá em seguida. Então, nessas reviravoltas malucas que a democracia vive pela falta da principal ferramenta que o povo sente mais falta, que se chama impeachment descentralizado, pela falta dessa ferramenta, as pessoas elegeram o Lula, né, como presidente, né? Não é que muita gente ame o Lula, mas na época muita gente não queria o Bolsonaro. Tivesse o impeachment descentralizado, isso seria resolvido já há muito tempo. Mas não é esse o objetivo aqui. Então, o que aconteceu? O presidente assumiu, só que ele não tem mais as coisas que ele tinha antes, que era o dinheiro, um sindicato forte, né? E principalmente a possibilidade de colocar as pessoas certas em pontos chaves nas estatais federais para destinar certos dinheiros para serem melhores empregados de acordo com a conveniência deles, né? Então, observe que isso foi tão certo que o Supremo Tribunal resolveu essas duas coisas, né? A gente tinha o julgamento já estava enterrado, que não ia ter mais contribuição sindical, só que aí o Gilmar Mendes, que já tinha votado contra, ele teve a ideia, ele achou que era melhor reavivar isso aí, outros ministros concordaram com ele, e o que aconteceu foi que passou a ter uma contribuição, né? Mas que você deveria se opor a ela, né? Você deveria se você não quisesse, deveria se opor, né? Mas abriu a oportunidade para ter de volta esse imposto sindical. Deve ter outro nome aí, mas não interessa, é dinheiro para o sindicato. Entendeu? Não tinha acabado com o Temer. Quando o sistema viu o Bolsonaro, que aparentemente resolveu ter essas ideias já no governo Lula, né? Para voltar o dinheiro do sindicato. E a outra coisa que aconteceu, né? O Lewandowski, que era ministro do Supremo na época, ele teve uma ideia. Poxa, aparentemente esse negócio de você proibir que gente sem currículo ou que tenha antecedente criminal seja impedido de assumir cargos em empresas federais, empresas estatais, eu acho que talvez isso aí não seja uma boa ideia. Então eu vou suspender essa ordem aqui liminarmente. Quando ele suspendeu, o presidente Lula foi lá e colocou as pessoas certas nesses cargos aí de todas as estatais e encheu de apadrinhados deles ali, né? Já que a lei está suspensa. Aí depois o Supremo Tribunal, né, em mais uma decisão técnica da Constituição que visa o melhor para a população, ele decidiu que a decisão monocrática do Lewandowski estava errada e que a lei das estatais valia sim, ela valia, mas como o presidente Lula já tinha indicado essas pessoas, então deixa quieto aí, deixa eles aí, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E agora, coincidentemente, um grupo de servidores aparentemente começou a agir para fazer vista grossa em certos pedidos de desconto, né, dos aposentados, né, e destinar o dinheiro para os sindicatos, né. Então nós vimos aí, né, que os sindicatos praticamente faliram no governo Temer do Bolsonaro.
E agora com o governo Lula precisava ficar forte e não se sabe por que ainda, por isso está investigando. Você aí pode ter as suas conclusões, uma vez que o sindicato mais beneficiado era o vice-presidente, era o irmão do presidente Lula. Mas a verdade é que dessas coincidências que só a nossa Constituição permite, o dinheiro começou a fluir de volta para os sindicatos. Então o que a gente está vendo aqui agora é a irrigação dos velhos canais de financiamento da esquerda através desse golpe aí do INSS, né? Eu só falo isso aí por causa que os sindicatos estão sempre do lado da esquerda, né? E o dinheiro tá indo ninguém pode negar isso, né? Que o dinheiro estava indo dos aposentados para os sindicatos, né? No ramo aí que eu mencionei das estatais, da lei das estatais, a gente tem aqui, né, o caso mais famoso, né? A gente tem aí o Correio, né, que apesar de não estar pagando lá as terceirizadas, não está conseguindo entregar carta, apesar dos prédios lá estão tudo caindo, destinou 4 milhões de reais para a campanha do Gilberto Gil, né, para ele fazer dinheiro aí, né? É muito bom ser artista dessa maneira aí. E olha que o Gilberto Gil é um cara que é fantástico, faz música que eu adoro e tal, não sei o que mais, né? Daqui a pouco tá aí. Agora não, né? Nesse período aqui não vai fazer nenhum vídeo sobre a Amazônia e tal, mas enfim, o dinheiro está saindo da empresa estatal e está indo para financiar o trabalho de uma pessoa que dá voz à esquerda. E é isso, pessoal, a gente só teve isso aí por hoje aí, né? O que a gente está vendo aí é o refinanciamento dos pontos de alocação de recursos de pessoas da esquerda. Mas você não quer saber disso, sabe por quê? Porque você não quer salvar o Brasil. Falou, galera, curte, compartilha, tudo de bom, até a próxima.